Retomando, né? Retomando, se a internet deixar, Juan, a gente segue com bate-bola. A segunda parte aqui, a gente que estava falando da Copa lá do meu amigo Kleber Carneiro. Juan, compartilha aí, compartilha. Acabou a internet derrubando, né? A internet acabou derrubando o nosso programa, mas a gente está com a segunda parte falando aqui de futebol amador. Ainda, a gente já falou do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, que estará lá na Santa Rita no próximo final de semana, amanhã, né, jogando para as oitavas de final, e domingo no Melado, nessa grande competição, o Cruzeiro que lá no Melado acompanha o Fortaleza de Barreiras, tá certo? Então, nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, tem o apoio do canal Ceará Fla 9, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Agora vamos falar da competição do meu amigo Kleber Carneiro, Juan. Jogos das semifinais nesse final de semana. Quem joga sábado e quem joga domingo, Juan? O São Caetano de Cacimbas com Fortaleza de Canafístula no sábado, amanhã, e depois de amanhã, ou no domingo, dia 12, o Atlético do Mulugu com o Fortaleza de Casinhas, agora foi. Fortaleza, PSG. Toda vez eu falo o nome desse time errado, eu erro o primeiro nome ou o segundo. Então, Juan, confirmado, né? Amanhã, a primeira semifinal, o São Caetano de Casinhas contra o Fortaleza de Canafístula, e no domingo, o Atlético de Mulugu contra o PSG de Cacimbas. Vai ser sensacional esses dois grandes jogos valendo pelas semifinais. Lembrando, Juan, que a final está marcada, está confirmada para o dia 18 de novembro. Vai ter shows, vai ter outros eventos, além da grande final lá do meu amigo Kleber Carneiro e também do Ivanaldo. Para finalizar o futebol amador, Juan, vem aí o maior campeonato do interior, é o sistema mata-mata, é o campeão dos campeões, Juan. A organização é do meu amigo Bena, do Yardes Cordeiro e também do Tonho Raipoeira. Lembrando que dia 15, também conhecido como próxima quarta-feira, haverá o conselho técnico na churrascaria Delícia Cearense em Santa Rita, e lá com certeza vai ficar conversado, né, vai ficar acertado tudo que vai acontecer nessa grande competição. Lembrando que a premiação é R$20 mil e vai ter troféu para o melhor jogador em campo em todas as partidas. Vai ser sensacional. Já estão preparando o caixão da Chape, né? É a Chape, Juan. A Chape está numa situação muito difícil. A Chapecoense, dificilmente a Chape vai se livrar da segundona, então, da terceirona, né? Então, Juan, só abraçar aqui os nossos amigos, o meu amigo Ed Natan, o compadre Adílio e também o meu amigo Francésio Teles, também curtindo o bate-bola, né, que a primeira parte acabou caindo, a internet, para surpresa de 0 pessoas, hoje está muito ruim, mas na medida do possível a gente vai tocando aqui, dando destaque, o Cruzeirão da Massa, como eu falei, joga amanhã na Santa Rita e domingo no Melado, e segunda-feira a gente vai trazer com certeza os resultados, quem sabe, 2 classificações do Cruzeiro. A Série B, Juan, Série B do futebol brasileiro, só faltam 3 rodadas. Mas na terça-feira teve 2 jogos, esses jogos que poderia mudar muita coisa. Caso o Criciúma ganhasse, o ABC já estava rebaixado, o Criciúma tirava o Sport do G4. E se a Chape ganhasse, acabava também saindo do Z4. Só aconteceu uma coisa, vamos atualizar esses 2 resultados, o destaque, o jogo do Criciúma, Juan. O CRB 3-2 na Chapecoense, o CRB que é um dos times que não está mais na disputa. O Criciúma 1-0 no ABC, e os torcedores estão comemorando até agora. O Criciúma que veio da Série C de 2021, se eu não me engano, e está tentando esse acesso depois de 10 anos, se eu não me engano. Ô, Juanzinho, com isso, a classificação ficou aqui. O Vitória da Bahia, faltam 3 jogos para cada equipe. O Vitória da Bahia é líder, com 66 pontos. Interessante que matematicamente ele não subiu ainda. Mas nessa rodada, tanto ele pode subir, como pode ser campeão. Pode ser campeão já nessa rodada, o Vitória. Mandar um abraço, o Juanzinho, para o padre Valdemir, torcedor do Fluminense. Amanhã tem Fla-Flu sensacional no Maracanã. O padre Valdemir que ainda está comemorando o título da Copa Libertadores da América. O Fluminense que está
se preparando para o Mundial de Clubes que vai acontecer esse ano. Esse ano, o Fluminense, com a vitória no último sábado, ele se garantiu em 2 mundiais. No Mundial desse ano e do próximo ano, o Super Mundial, que já estavam garantidos aqui do Brasil o Palmeiras e o Flamengo. Agora o Fluminense também está garantido no Mundial de 2025. Diga, Juan. Quero que o Padre Valdemir dê a sua opinião. Como é que o Nino vai fazer para parar o Haaland? Rapaz. Mas primeiro, Juan, tem que ir para essa final, né? Às vezes o time... Primeiro tem que ir. O Flamengo que o diga, né? O Flamengo que o diga. Ô, Juan, mandar um abraço, uma boa noite pro meu amigo Ademir Pelarim, para Conceição. Rapaz, o Ademir, ele sempre gosta de mandar umas brincadeiras para mim, mas depois de quarta-feira eu esperei, ele mandou absolutamente nada, né? Então... Hoje era um dia bom pro homem vir, né? Então um abraço para Conceição e também pro meu amigo Ademir Pelarim, gente da melhor qualidade, torcedor do Palmeiras, mas pegaram um sacode do Flamengo, não vira a bola, tá certo? Já a gente fala de Série A, mais uma vez um abraço pro meu amigo Ednatan, pra Lidiane, pro Padre Valdemir que tá no seu Joaquim, rapaz. Não, tá no Joaquim da Tapioca. Um abraço aí pro Joaquim da Tapioca. O Padre Valdemir tá lá comendo uma tapioquinha e também tomando um cafezinho. O Joaquim da Tapioca. Gente da melhor qualidade em Santana. A Série B, que tem o Vitória, como eu falei, na liderança. O Criciúma é o segundo, Juan. O Juventude é o terceiro e o Atlético Goianiense é o quarto. O Sport tem chances reais. Joga em casa, pode entrar no G4. É o quinto colocado. Novo Horizontino também tem chance. Tem 57, o Mirassol 57, o Guarani 56 e o Vila Nova 55. São esses times que ainda brigam por vaga na Série A do futebol brasileiro. Na sequência, o CRB, Ceará Sporting Clube, o Botafogo da Paraíba, o Avaí, Tombense. Tombense mandou uma melhorada, uma melhorada legal. O Tombense, o Ituano, Sampaio Correia, já dentro da zona da degola, a Ponte Preta, Chapecoense, Londrina e o ABC, que já foi para o Vinagre, já caiu a equipe do ABC. Lembrando, Juan, que a Chape, se ganhar os 3 jogos, só chega a 42. Então está numa situação muito difícil a Chapecoense. Aqui no Barro Preto, vamos mandar um abraço, boa noite para a Conceição, sempre que pode, curte o bate-bola. Um abraço para ela também, para o Gabriel. Diga, Juan. Eu gostaria de dizer que o Ceará ainda tem chance de ficar na parte de cima da tabela, os 10 primeiros. Só que tem que ficar de olho para não cair para uma 14ª, 13ª posição. O Ceará está numa situação que nem sobe mais, mas com a vitória em cima do Sport Clube do Recife, na rodada de número 33, o Ceará livrou-se, não tem chance de cair, vai ficar ali no meio da tabela, literalmente. Então, Rosinho, a equipe da Ponte Preta tem 35 pontos, abre a zona de rebaixamento e você pode colocar, Juan, do Tombense para baixo, todo mundo tem chance. Acho que o Avaí com 42 está livre, não é isso, Juan? Então, a rodada de número 36, depois dessa rodada só vão faltar 2, começa hoje, Juan. Já tem bola rolando para Vila Nova e Londrina e o Juan vai atualizar a rodada completa. O destaque é o jogão de bola de hoje, entre o Esporte Clube do Recife e também a equipe do Atlético Goianiense, que é o quarto e quinto colocado, se confrontando já. O Vila Nova e o Londrina, o Sport com o Atlético Goianiense, o Ituano com o Sampaio Correia, o Avaí com o CRB, Chapecoense com o Botafogo, a Tombense com a Ponte Preta, o Ceará com o Mirassol que vem com força total, né? O Novo Horizontino com o Vitória, o Guarani com o Criciúma e o ABC com o Juventude. Se percebe na Série B, um time ele vai um ano ruim e um ano bem. É difícil ver um time que sempre esteja brigando pelo rebaixamento ou um time que sempre esteja lá em cima. Né? A prova disso é o Ituano. No ano passado quase subia, né? Tinha a chance de subir, mas acabou perdendo a vaga para o Vasco da Gama. Esse ano está lutando contra o rebaixamento. E uma prova maior é o Guarani, que faz literalmente um ano bom e um ano péssimo. Né? É o Guarani que tem flertado, nesse ano está ali bem próximo do G4, mas tem flertado com a Série C, o Bugre Campineiro. Juanzinho, vamos falar agora de Série A. Lembrando, Juan, que o Ceará Esporte Clube está numa situação que ele atrapalha os times que querem subir, né? Deu um sacode no Esporte, depois o Esporte não se achou, e agora é contra a equipe do Mirassol, bom time do Mirassol. O Ceará joga em casa
acredito que não vai ser muito fácil para a equipe do Mirassol, o Ceará que está reformulando o elenco para formar um grande time para o próximo ano, para quem sabe voltar para a Série A do futebol brasileiro, de onde não deveria ter saído. E aí aqui temos o campeonato mais imprevisível. Falando em Série A, Juan, o Botafogo colocou muita gente na disputa. Muita gente, o Juan vai atualizar todos os resultados da rodada de 33, da rodada 33, e depois a gente atualiza a classificação, Juan. Botafogo perdeu de 4-3 para o Grêmio, o Bahia perdeu de 3-0 para o Cuiabá, o Corinthians 1-1 com o Atlético Mineiro, o Goiás perdeu de 1-0 para o Santos, o Flamengo 3-0 no Palmeiras, o São Paulo 1-0 no Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense 1-1 com Fortaleza, o Internacional 0-0 com o Fluminense, e o América Mineiro perdeu de 3-0 para o Coritiba. Eu não sei se você já ouviu falar do Thanos. Você já ouviu falar no Thanos? Não. Ele basicamente estrala os dedos e tudo vira poeira. E foi isso que aconteceu com o Botafogo. É o Botafogo, rapaz, que está numa draga desgraçada. O pobre do Botafogo não consegue mais ganhar de ninguém. O Botafogo que já teve 15 pontos à frente do segundo colocado. Agora, com um jogo a menos, o Botafogo está com 32 jogos. Tem um jogo a menos aqui na capital cearense contra o Fortaleza. Tem 59 pontos, a mesma pontuação do Grêmio, que é o segundo 59. A equipe do Palmeiras também tem 59. Então, com 56, com 58 está o Red Bull Bragantino, que tem um jogo a menos com o Flamengo. O Flamengo tem 56. O Atlético Mineiro tem 54. Então, esses 6 times têm chances reais. Por que eu coloco o Galo? Porque o Galo tem alguns confrontos diretos e está 5 pontos atrás. Faltam 5 jogos, está 5 pontos atrás, o Galo está assim na disputa. Graças a que o Fluminense e o São Paulo estão no azulzinho, não precisam fazer mais nada. Lembrando, Juan, que a situação do Flamengo. O Flamengo, se ganhar do Fluminense amanhã, entra de vez na briga, porque o Flamengo tem um jogo a menos. E o Flamengo é o único time que dos próximos 6 jogos, ele tem 4 no Maracanã. Então tem chances reais, mas precisa ganhar do Fluminense. O Botafogo, como há uns 3, 4 programas aqui, a gente cravou o título do Botafogo, todo mundo cravou, mas já está com 2 programas que nós a gente não teve mais coragem de cravar o Botafogo. Acho que o Botafogo vai perder o título, já perdeu para algum time aí, vai ganhar esse título da equipe do Botafogo. O Botafogo que entrou na última rodada com chance de sair da liderança, mas o Flamengo ganhou do Palmeiras e o Red Bull perdeu para o São Paulo. Então, a equipe do Botafogo continua líder, mesma pontuação. Ele é líder, Juan, apenas pelo saldo de gol em relação ao Grêmio. Em relação ao Palmeiras, é pelo número de vitórias. Então, essa rodada é sensacional. Vamos ver o que acontece nessa rodada. Lembrando, Juan, que após esse final de semana, aí vai ter data FIFA e a gente vai ter todos os jogos atrasados. Aí, quando tiver esses jogos atrasados, vai faltar 4 rodadas para cada equipe e a gente vai ver quem tem mais garrafa para vender. Vamos ver quem tem mais força para ser campeão brasileiro. Como eu falei, tem muita gente boa tentando esse título. Na sequência, Juan, aparece sem chance de título o Atlético Paranaense, o Fluminense e o São Paulo estão emendadinhos na tabela, né? Os 2 garantidos na Libertadores fase de grupo do próximo ano, um campeão da Libertadores e o outro campeão da Copa do Brasil. O Cuiabá, o surpreendente Cuiabá, Juan, é o 10º colocado, ganhou fora de casa do Bahia. O Cuiabá que já esteve Sul-Americana recentemente. Exatamente, o Cuiabá que foi 2 jogos. Venceu o Racing Clube. 2 jogos fora de casa, ganhou do Santos e ganhou da equipe do Bahia. Praticamente se livrou do rebaixamento, com 44 pontos. Se bem que a nota de corte está muito alta, mas mais uma vitória, o Cuiabá com certeza se garante na Série A do próximo ano. O Cuiabá é um dos poucos times que nunca caiu para a segunda divisão. Aliás, 3, né, Juan? Só tem 3 times que nunca caíram. O Flamengo, o Santos e o Cuiabá. E o São Paulo. O São Paulo também, o São Paulo. Tinha o Cruzeiro até bem pouco tempo, mas o Cruzeiro acabou caindo. E a Chapecoense também. A Chapecoense já... Até recentemente também tinha. Exatamente. Então, Juanzinho, são 4 times na Série A que nunca caíram e a equipe do Cuiabá é uma delas. Na sequência, o Fortaleza, o Internacional, o Santos, né? O Santos é uma melhorada legal, 41 pontos, Corinthians, 41, o Bahia, 37, o Vasco, 37 e o Cruzeiro, 37. O Cruzeiro é o primeiro dentro do Z4, o Goiás também tem 35, acho que o Goiás, Juan, não escapa não. O Goiás tinha a chance
de sair da zona de rebaixamento, caso ganhasse do Santos ontem, acabou perdendo dentro de casa. Não vejo o Goiás com forças para escapar da zona de rebaixamento, que o Coxa já está quase lá, e o América nessa rodada conseguiu 100% estar na Série B, vai jogar a Série B no próximo ano, pode ganhar todas as partidas de 100-0, mas o América está na Série B. A rodada de número 34 acontece todo nesse final de semana. O destaque é o Fla-Flu do Maracanã amanhã às 18h30, Juan. O Coritiba com o Cruzeiro, Cruzeirão cabuloso. Esse jogo é perigoso. O Coxa já está quase na segunda divisão, mas se ele tirar pontos da equipe do Cruzeiro, dificilmente o Cruzeiro escapa. O Cruzeiro tem dois jogos a menos, mas são times que estão ali brigando contra o próprio Cruzeiro para fugir do Z4. Flamengo com Fluminense, Palmeiras com Internacional, Bragantino com Botafogo, outro jogo perigoso. O Grêmio com o Corinthians, o Vasco com o América Mineiro, o Santos no São Paulo, o Atlético Mineiro com o Goiás, o Bahia com o Atlético Paranaense e o Cuiabá com o Fortaleza. Percebeu que só tem Grêmio e Corinthians em momentos cruciais do Campeonato Brasileiro? É verdade, em mais um momento o Grêmio, né, vice-líder, pode assumir. Nessa rodada, Juan, a gente tem a chance aí, o Botafogo pode perder. Se ele perder para o Red Bull, ele já perde a liderança aí, né? Então, se ele empatar, ele segura o Red Bull, mas pode perder para o Palmeiras e para a equipe do Grêmio. Então, nessa rodada, o Botafogo, se for uma rodada ruim, ele pode sair de primeiro para quarto, Juan. Se ele perder para o Red Bull passa. Se o Palmeiras e o Grêmio empatarem, também ultrapassa a equipe do Botafogo, que para mim já foi, não Nesse tem... ritmo até o Cuiabá passa daqui a pouco. Eu me arrisco a dizer que o Botafogo hoje é candidato forte a ficar fora da fase de grupo, do G4, né? O Flamengo está chegando aí com muita força, como eu falei, se ganhar do Fluminense também, com uma situação de resultado, vai ficar com a mesma pontuação da equipe do Botafogo. Então vai ser sensacional essa reta final. Vamos ver, Juan, quem é que tem mais força para conseguir esse título, como eu falei. Tem essa rodada, depois todos os jogos atrasados, aí faltarão apenas 4 rodadas. Então a Série A está sensacional, está pegando fogo. Juanzinho, agora vamos falar de Champions League. A gente teve rodada nesse meio de semana e o Juan vai atualizar todos os jogos. Destaque negativo, o Barcelona, que não conseguiu ganhar do Shakhtar, o Shakhtar jogando fora de casa, jogando na Alemanha, Juan. E tivemos a primeira derrota do Newcastle na Champions League, 2-0 para o Borussia Dortmund, o Shakhtar 1-0 para o Barcelona, o Milan 2-1 no PSG, o Atlético de Madrid 6-0 no Celtic, que ano passado o Rangers já tinha tomado um 7-0 do Napoli, se eu não, foi do Liverpool. Os times escoceses sofrendo, o Estrela Vermelha perdeu 2-1 para o Leipzig, o Porto 2-0 no Royal Antwerp, o Lazio 1-0 no Feyenoord e o Manchester City 3-0 no Young Boys, o Napoli 1-1 com o Union Berlim, a Real Sociedade 3-1 no Benfica, o Benfica que não venceu ainda e está praticamente fora. É o Lanterna, tá fora. Eu esperava mais do Benfica. Tá fora, desclassificado a equipe do Benfica. Eu esperava bem mais do Benfica. Decepção. O Arsenal 2-0 no Sevilha, o Bayern 2-1 no Galatasaray, o Copenhague 4-3 no Manchester United e eu me aposento a partir de agora. O PSV 1-0. Lembrando, Juan, que a equipe do Manchester United fez 2-0, né? 2-0 e sofreu a virada, um jogo de muitos gols. Sim, exatamente. O Botafogo foi para a Europa. E o PSV 1-0 no LAN, o Real Madrid 3-0 no Braga e o Salzburg perdeu de 1-0 para a gente. Se botasse o Botafogo e o Manchester United para jogar, o jogo ia acabar 10-10 e ia para os pênaltis e ninguém ia fazer gol. Ô Juan, mandar um abraço, boa noite para a Comadre Conceição, para a Jô, mandar um abraço também para o William que é flamenguista, um abraço para o Robson, para Edilma, para a Dona Dalva, um abraço para a Dona Dalva. A Dona Dalva hoje é o aniversário da Dona Dalva. Um abraço para ela, gente da melhor qualidade. Que Deus abençoe a Dona Dalva sempre. A Dona Dalva que sempre que pode também dar uma olhadinha no bate-bola e sempre deixa mensagem de carinho para nós que apresentamos o bate-bola. Um abraço, Dona Dalva. Gosto demais e respeito demais a Dona Dalva. Tá certo, Juanzinho? É sim, Juan, o G4. Se bem que nesse grupo, Juan,
O G4 não, depois de 4 rodadas, a classificação da Champions League, O Juan, Bayern disparou. Isso daí eu já sabia. para surpresa de 0 pessoas, o Bayern é o líder, Juan. Lembrando que nesse grupo A, todos têm chance ainda, Juan. Então, O Manchester United não tem mais. Eu digo isso a partir de não, agora. eu digo assim, matematicamente tem chance, né, Juan? Tem 2 jogos, o segundo colocado tem 4 pontos, ele tem 3, então tem chances reais. Então, Juan, classificação do grupo A, quem está classificando, quem está indo para a Liga Europa e quem está sendo eliminado, Juan. Eu digo que a situação é ruim quando o Copenhague está em segundo. O Bayern em primeiro, o Copenhague em segundo. E no grupo B, o Arsenal em primeiro, o PSV. O PSV em segundo. Para a Liga Europa está indo o Galatasaray. O grupo B, o Arsenal em primeiro, o PSV em segundo. O LAN em terceiro e o Sevilla está ficando fora. Com apenas 2 pontos. Outra decepção, Juan. O Sevilla não consegue ir bem, ele é rei na Liga Europa, mas na Champions League tem dificuldades. Real Madrid em primeiro, Napoli em segundo e o Braga em terceiro. O grupo D, a Real Sociedade em primeiro, a Inter em segundo, o Salzburg em terceiro. No grupo E, o Atlético de Madrid em primeiro, o Al-Ahly em segundo, o Feyenoord em terceiro, o Dortmund em primeiro, o PSG em segundo, o Milan em terceiro e o Newcastle. E o Newcastle está ficando de fora. Mas esse grupo também, Juan, está equilibrado. No tal Newcastle ele tem chance, porque o Dortmund tem 7 pontos, mas tem 6 e 5. Então está bem embolado, está com 4 pontos, tem chance ainda, mas precisa ganhar fora de casa, né, Juan? No grupo G, o Manchester City em primeiro, o Leipzig em segundo, o Estrela Vermelha em terceiro. E no grupo H, o Barcelona em primeiro, mesmo com a derrota, o Porto em segundo e o Shakhtar em terceiro, que ainda há um pingo de esperança, mas dificilmente o Shakhtar consegue tirar essa posição ou do Barcelona ou do Porto. Ô Juan, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Aurian, gente da melhor qualidade. Na quarta-feira teve um treino amistoso entre o Cruzeiro do Barro Preto e o Preá Esporte Clube. O Cruzeiro ganhou 3-1 com 3 gols do Aurian. O Aurian que conhece a Areninha como poucos, fez 3 golaços e o Cruzeiro ganhou. Quem descontou pro Preá Esporte Clube foi justamente o Preá, o Antônio Preá, que fez o gol. Então um abraço aí para toda a galera que todas as tardes estão na Areninha praticando o bom futebol. Juan, dando continuidade, a gente teve Liga Europa, todos os jogos, e o Juan vai atualizar os resultados da Liga Europa, Juan, rodada número 4. Atalanta 1-0 no Sturm Graz, o Sporting 2-1 no Rakow, o Hacken perdeu de 3-1 para o Molde, o West Ham 1-0 no Olympiacos, o Freiburg 5-0 no Topola, o AEK perdeu de 2-0 para o Marseille, o Rangers 2-1 no Sparta Praga, o Betis 4-1 no Ares, e o Ajax virou o freguesinho do Brighton, né? Perdeu de 2-0. O Toulouse 3-2 no Liverpool, por surpresa. O Slavia Praga 2-0 na Roma, o Servette 2-1 no Sheriff Tiraspol, o Lask 3-0 no União Saint-Nicosia, o Rennes 3-1 no Panathinaikos, o Maccabi Haifa perdeu de 1 para o Villarreal e o Karabakh perdeu de 1-0 para o Leverkusen. E na Conferência Liga a gente teve o Slovan Bratislava 1-1 com o Lille, o Ljubljana 2-0 no Clássico Vico, o Breidablik perdeu de 3-2 para o Ghent, o Zoya perdeu de 3-1 para o Maccabi Tel Aviv, o Clube Bruges 2-0 no Lugano, o Aston Villa 2-1 no AZ, o Ludogorets 2-0 no Fenerbahçe, o Besiktas perdeu de 2-1 para o Bodo Glimt, o Wisła Helsinki perdeu de 1-0 para o Frankfurt, o Victoria Pilsen 1-0 no Dinamo Zagreb, o Legia 2-0 no Zrinski, o Ferencváros 1-1 com o Genk, o Kukarik perdeu de 1-0 para Fiorentina, o PAOK 2-2 com o Aberdeen, o Nordjylland 1-1 com o Trinava e o Futebol e o UFC Astana 0-0 com o Balkani. Juanzinho, então, continuando no futebol europeu, na Primeira Liga, né? O Sporting é o líder, tem rodada completa lá em Portugal. Na Bundesliga, a gente teve um jogão de bola onde o Borussia goleou hoje 4-0. Lá o líder é a equipe do Leverkusen, vai ter rodada completa da Bundesliga. Na Ligue 1, o líder é o Nice, né, Juan? O Nice é o líder, o PSG é o segundo, tem rodada completa também nesse final de semana. La Liga, de forma surpreendente, o Girona é o líder, seguido do Real Madrid. O Barcelona aparece na terceira colocação e o Atlético de Madrid é o quarto, tem rodada completa em La Liga. A Série A Team também
tem rodada completa, e lá o líder é a Inter de Milão, seguida da Juventus, a Vecchia Senhora, que vem com tudo. Estou cravando aqui, a Juventus vai ser campeã do Scudetto esse ano. A Juventus, quando vem para a briga, ela vem com força. A Premier League, o líder é o City, né? Foi beneficiado com a derrota do Tottenham para o Chelsea. Interessante que nessa rodada acontece o contrário. O Chelsea enfrenta o City. Se o Chelsea ganhar do City, devolve a primeira colocação para o Tottenham. Caso o Tottenham ganhe o seu jogo, vamos atualizar todos os jogos da Premier League. A rodada de número 13, Juan. O Wolverhampton 0-0. O Wolverhampton com o Tottenham, o Arsenal com o Burnley, o Crystal Palace com o Everton, o Manchester United com o Luton, o Bournemouth com o Newcastle, o Aston Villa com o Fulham, o Brighton com o Sheffield United, o Liverpool com o Brentford, o West Ham com o Nottingham, o Chelsea com o Manchester City. Esses são os jogos da Premier League, rodada de número 12. O Juanzinho, fala em rodada 12, a Copa da Liga Profissional, a gente teve nesse meio de semana o complemento da rodada de número 12, Juan. Quem jogou e o Boca, né? O Boca agora, as suas atenções voltadas para a Copa da Liga Profissional. O Boca que perdeu para a equipe do Fluminense a Copa Libertadores da América, Juan. São Lourenço 1 com Boca Juniors, o Banfield 2-1 com Colo, o Belgrano perdeu de 3-0 para o Tigre, o Barraca Central 1-1 com o Rosário Central, o Godoy Cruz 2-0 no Platense. Com isso, o grupo A, o River Plate é líder, o Independente é o segundo, o Huracão é o terceiro e o Banfield é o quarto. Como é que está a situação do grupo B, Juan? O Godoy Cruz é o primeiro, o Central Córdoba é o segundo, o Belgrano terceiro e o Racing Clube é o quarto. Juan, aí vai começar, Juan, a Copa do Nordeste, a CBF divulgou ontem. Campeonato que a gente adora, Lampions League. A Lampions League, Juan, primeira fase, lembrando que já tem muitos times classificados para a fase de grupo e tem 16 times. Desses 16 times ficarão apenas 4 classificarão para a fase de grupo. Na segunda quinzena de janeiro vai ter os duelos e a CBF fez o sorteio, né? O sorteio foi dirigido, né? O melhor ranqueado foi aqui do CSA, pegou o pior que foi o Iguatu. A gente vai torcer aqui para o nosso querido Iguatu atualizar todos os resultados, todos os confrontos, lembrando que aí de volta os melhores ranqueados decidem em casa, Juan. CSA com Iguatu, Altos com Sampaio Correia com Santa Cruz, Sampaio Correia com Potiguar de Mossoró, a Juazeirense com o Motoclube, o ABC com o Souza, o Botafogo da Paraíba com a Jacuipense, Confiança com o Retrô e o Ferroviário com o Asa. Vamos torcer, Juan, por Iguatu e também para o Ferroviário, né? Os dois times aqui do Ceará vão torcer que eles possam estar na fase de grupo a Copa do Nordeste, a Lampions League. Vamos ir por hoje, tá bom, Juan? Está. Então, a gente agradece demais os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook. Mandar um abraço para o Rodrigo Araújo também, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Será Fla 79 e do canal UBC de futebol. Hoje a gente vai finalizar com o hino do Flamengo. O Flamengo, né, que deu show de bola na última quarta-feira. O Flamengo deu show de bola, ganhou da equipe do Palmeiras 3-0. E a gente vai ver o que acontece nessa rodada. O que acontece nessa rodada, o Flamengo, se ganhar do Fluminense, tem reais condições de voltar a ser campeão brasileiro. O Flamengo que acumula maus resultados esse ano. Lembrando também que a gente vai acompanhar a Série B, faltam apenas 3 rodadas. E assim, o programa de hoje, né, mais uma vez, a gente parabeniza a Dona Dalva. Sucesso, que Deus abençoe, muita saúde, a Dona Dalva sempre, né? A Dona Dalva que é torcedora do Flamengo, tá certo? Então, a gente vai ficar atento em tudo o que acontecer no Brasil e no mundo e a gente retorna na segunda-feira com mais um bate-bola. Boa noite, fique com o hino do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no céu. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, cabeça até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no céu. Ai, Jesus, eu teria